Olá, amigos! Bem-vindos à conferência número 14 da fase B, deste curso de autoconhecimento. Nesta conferência falaremos sobre o tantrismo, falaremos hoje sobre sexo. Neste tópico entenderemos por que a grande batalha entre magos brancos e negros tem sua raiz no sexo. O objetivo desta conferência é permitir-nos conhecer os três tipos de tantrismo existentes, as características de cada um, e aprender a diferenciá-los. Então, vamos começar definindo o que é o tantrismo. Tantrismo significa prática de sexo. E os tantras são todas pessoas que fizeram sexo. Isso significa que todo mundo que fez sexo é um tantra, e o que os distingue é o tipo de sexualidade que praticam. A grande batalha entre os magos negros e brancos tem suas raízes no sexo, porque é no sexo que todos os poderes podem ser desenvolvidos. A serpente de bronze que curou os israelitas no deserto, a serpente levantada no poste, e a serpente tentadora do Éden, lutam entre si. Uma é a serpente Kundalini levantada na coluna, e a outra é o fogo invertido através da fornicação. A primeira é a do tantrismo branco. A segunda, a do tantrismo negro. Quem pratica magia sexual branca nunca derrama o sêmen na vida. Quem pratica magia sexual negra derrama o sêmen. Mas devemos saber que existem três tipos de tantrismo: o branco, o negro e o cinzento. É importante aprendermos a distingui-los. Então, vamos estudar cada um deles. O fogo transcendental só se desenvolve com o tantrismo branco. Neste, não há orgasmo ou ejaculação de sêmen. Com este tantrismo desperta-se a Kundalini, ou seja, o fogo do Espírito Santo. A finalidade desta união é a criação dos corpos existenciais do ser. Esta prática deve ocorrer sempre entre um homem e uma mulher, falo dentro da Yoni, e não inclui fornicação. Existem três requisitos básicos para que uma união sexual seja de tantrismo branco. Deve ser sempre presidida pelo amor, pela fidelidade e pela castidade. Esta prática será realizada com um cônjuge estável do sexo oposto. Não deve ser uma união feita por mera conveniência pessoal, ou na qual existam sentimentos contínuos de ódio ou ressentimento. Ambos deveriam procurar desenvolver o respeito mútuo e o desenvolvimento do amor. Na prática do tantrismo branco, a castidade deve sempre existir. Ou seja, a energia sexual nunca será perdida. A chave é a conexão falo-útero sem a ejaculação do esperma sagrado. O método para praticar o tantrismo branco é o seguinte. Sempre antes de realizar a prática, devemos nos certificar de que o ambiente do quarto onde será realizada a prática está livre de energias negativas e entidades que possam interferir. Faremos isso realizando a conjuração do Belilim e Círculo Mágico de Proteção, que aprendemos na Conferência 7 da fase A. Depois disso, ambos solicitarão auxílio ao Pai íntimo e à Mãe divina de cada um para a prática. Você fará isso com suas próprias palavras, direcionando esta petição ao seu coração. A seguir, ambos procederão a acender o fogo sexual com carícias e beijos, até conseguir uma lubrificação perfeita da Yoni feminina, para a penetração. E depois disso procederão à conexão ou penetração do lindon na Yoni, do pênis na vagina. Quando ocorre a conexão sexual, ambos procedem à transmutação da energia sexual através de um processo respiratório que consiste em três etapas. Primeiro, inalação. Ambos inspirarão o ar pelo nariz, profunda e lentamente, tentando prolongar essa inspiração por cerca de 20 segundos. Ao inspirar, imagine o ar entrando nos pulmões e depois levando-o até as glândulas sexuais. Então você retém o ar, prolongando a retenção por 20 segundos, enquanto você imagina e sente que a energia sexual, como um fio dourado, sobe das glândulas sexuais até o cóccix, e depois sobe pela coluna vertebral, vértebra por vértebra, até o ponto entre as sobrancelhas. Assim que a energia atingir o ponto entre as sobrancelhas, o ar será exalado pronunciando-se o seguinte som, lentamente e alongado. Depois, você repete o processo respiratório e imaginativo,
e quando chegar ao ponto de expirar pela segunda vez, fará isso com o som. Em seguida, repita o procedimento novamente e expire pela terceira vez com o som. Repita este processo quantas vezes forem necessárias para transmutar toda a energia sexual. Se em algum momento a potência sexual cair, ou seja, o homem perder um pouco da ereção, ou a mulher perder um pouco da lubrificação, farão movimentos suaves, beijos e carícias para recuperar a potência, e continuar transmutando a energia. O importante é retirar-se ou terminar a prática sem derramar a energia sexual criativa, ou seja, sem ejacular ou atingir o orgasmo. A subida da energia até o ponto entre as sobrancelhas é feita nas duas primeiras iniciações, ou regeneração dos dois primeiros corpos solares, físico e vital. Este processo de energia que sobe até o ponto entre as sobrancelhas é conhecido como clave de Fá. Isso se deve ao formato do bastão que faz o caminho da energia, semelhante ao símbolo desta tonalidade, e porque aqui estão sendo regenerados os corpos que vibram com as notas musicais mais graves. Na criação dos seguintes corpos solares, astral, mental e causal, a ascensão da energia vai das glândulas sexuais até o cóccix, sobe pela coluna vertebral e chega ao ponto entre as sobrancelhas, e daí desce até o coração. Este processo é então conhecido como clave de Sol. Aqui serão criados os corpos que vibram com notas musicais mais altas. Na criação destes corpos, a energia deve ser direcionada para o coração. Pois assim como o desenvolvimento de um embrião no útero de sua mãe começa com a formação do coração e depois dos demais órgãos, da mesma forma ocorrerá o desenvolvimento desses embriões de corpos superiores que temos. Neste caso, o mesmo processo de inalação, retenção e expiração será seguido, com os mesmos 3 sons. Este procedimento é repetido quantas vezes forem necessárias para transmutar toda a energia sexual. E sempre retirando-se ou terminando a prática sem derramar a energia sexual criativa. É muito importante manter o foco durante a prática, e não permitir que a nossa mente nos distraia com nenhum pensamento, mas sim manter a nossa consciência focada na prática. A imaginação também é muito importante. Para o sábio, imaginar é ver e criar. Portanto, devemos nos esforçar para imaginar a energia subindo pela coluna. E devemos ter vontade, que é a coragem para superar o desejo de fornicação. Algumas recomendações importantes a serem consideradas são: não praticar durante o período menstrual. 7 dias devem ser respeitados. Não praticar durante a gravidez ou lactação. Praticar uma vez por noite, pois as glândulas sexuais funcionam alternadamente, uma por noite, sendo necessário deixar no mínimo 20 horas para começar a trabalhar com a outra. Cada um deve se concentrar nos próprios órgãos genitais, pois cada um trabalha com sua energia. Após a prática, espere pelo menos 2 horas antes de tomar banho. Recomenda-se que o quarto esteja em muito boas condições de higiene e limpeza. Não utilize anticoncepcionais, pois eles isolam e afetam o poder criativo da energia sexual, e devemos considerar que esta prática é um controle natural da fertilidade, pois o sucesso da prática é nunca atingir o orgasmo e a ejaculação. O sistema reprodutivo e a coluna devem estar em boas condições. Lembre-se sempre de fazer apenas movimentos suaves, para não derramar a energia. Ou seja, para que não ocorra uma queda sexual. E tenha paciência e perseverança para controlar e eliminar aquele defeito da fornicação que nos leva a expelir a energia através do orgasmo e da ejaculação. O fogo ascendente tem o poder de despertar os chakras e abrir as 7 igrejas do Apocalipse de São João, que se encontram em nossa coluna vertebral. Isso nos leva ao caminho da autorrealização íntima. Para isso, a única coisa que realmente funciona é o tantrismo branco. Vejamos agora em que consiste o tantrismo negro. No tantrismo negro busca-se o despertar da serpente ígnea em sua forma estritamente negativa. Neste, existe conexão Lindon-Yoni com ritos mágicos e a ejaculação seminal. É evidente que o fogo sagrado, no tantrismo negro, corre do cóccix em direção aos infernos atômicos do homem. Os tantras negros reabsorvem o sêmen depois de ter sido derramado miseravelmente. O resultado é fatal, porque o sêmen,
depois de derramado, fica carregado de átomos satânicos, que ao penetrarem novamente no organismo, adquirem o poder de despertar a Kundalini de forma negativa. Então aparece a cauda de Satanás, o abominável órgão kundartiguador, a segunda serpente que abre os 7 chakras que estão no abdômen inferior, as 7 portas do inferno, como dizem os maometanos. Os magos negros ensinam muitas vezes que é possível despertar a Kundalini derramando a energia sexual, sem cônjuge estável ou com vários parceiros, participando de orgias, fazendo práticas homossexuais, praticando sexo oral, sexo anal e masturbação. O resultado é que o fogo espinhal, em vez de subir pelo canal medular, desce até os infernos atômicos do homem, e cristaliza a cauda do kundartiguador no corpo astral, tornando-se internamente um verdadeiro demônio. O tantrismo cinzento é a prática sexual que tem como finalidade o gozo animal sem anseios transcendentes. Esta é a sexualidade que a grande maioria da humanidade pratica, na qual procura por prazer expelir a sua energia sexual, sem ter qualquer conhecimento do poder que está na prática sexual e na energia sexual. Então, servem apenas como baterias que são carregadas diariamente para cumprir suas funções, mas como fornicam sua energia o tempo todo, alimentam com elas entidades subhumanas que vivem dentro de si, que é o seu ego, e as entidades externas que buscam constantemente roubar a energia das pessoas, pois elas conhecem o poder da energia sexual e a utilizam para seus propósitos perversos. É bom saber que todos os tantras cinzentos se tornam inevitavelmente tantras negros. Todo fornicario, mesmo que não tenha conhecimento do tantrismo negro, é na verdade um tantra, e inevitavelmente se torna uma personalidade sombria, com a tentadora serpente do Éden totalmente desenvolvida. Pois a cada fornicação sua envoltura seminal escurece, até chegar a um ponto em que ele toma consciência do poder do sexo, e decide conscientemente usá-lo para buscar poder, prestígio, coisas materiais, domínio sobre os outros, etc. Lembre-se que, se realmente almejamos a autorrealização íntima do nosso ser, a única coisa que realmente funciona é o tantrismo branco. Esperamos que esta conferência tenha ajudado você a aprender a distinguir os 3 tipos de tantrismo. Convidamos você para a nossa próxima conferência, na qual falaremos sobre a organização da criação no universo. Um tópico muito interessante intitulado O Raio da Criação. Muito obrigado por participar. Até a próxima conferência!